para conseguir buscar essa vaga no G4. Então é um funil, né? A concorrência é muito grande, mas eu acho que o Curitiba tem que fazer o dele. Eu acho que ontem ele conseguiu mostrar e tem que sim, né, comemorar, tem que valorizar o que conseguiu fazer dentro de campo, porque o time é o mesmo, o elenco é o mesmo. Claro, agora tem o Josué, e eu acho que o Curitiba realmente ganhou um cara tecnicamente que pode ajudar muito o time. Ele tem bons passes, né, toques refinados, ele tem uma visão de jogo muito boa ali, atua mais flutuando e vai certamente agregar pro Curitiba nessa busca por ser um time mais agressivo. Mas ontem eu vi isso, eu vi um time que não esmureceu, né? Apesar de, claro, quando sofre o gol, existe isso naturalmente, mas o time manteve o ritmo, ele continuou buscando, e isso a gente via que o Curitiba tinha perdido nas últimas 3 partidas, né? Ele não conseguia reagir, ele acabava, né, se recuando demais, e aí ele acabava sofrendo, né, com a pressão do adversário. E ontem o Curitiba, ele conseguiu manter o controle do jogo, né? Ele teve essa atitude de ser um time mais ofensivo quando precisou ter, e aí eu não falo só dos jogadores, mas sim da atitude do Jorginho, de no segundo tempo ter feito a alteração, ter colocado o Robson. Eu acho que o Robson é um cara importante pro time, né? Tem uma liderança, é o capitão do time, é uma referência, mas talvez ele não seja o cara, né, com essas opções todas que nós temos ali no time do Curitiba, mantendo os 3 volantes, né, se o Curitiba mantiver esse esquema, para realmente ser titular. Mas ele mostrou que é um cara que ele consegue enxergar a partida e ter atitude quando precisa. Então ele ali do banco certamente estava vendo o que precisava ser feito. Então ele é um cara de elenco. Eu acho que ele pode ser uma grande referência. É um cara que ele traz uma tranquilidade pro Jorginho quando ele olha pro banco e fala: tem o Robson ali, dá pra eu fazer a alteração tranquilamente, porque ele vai chamar responsabilidade. Ele assumiu isso, né? Quando ele soube que ia ficar no banco de reservas, porque ele falou que ia ajudar de qualquer maneira. Então ele assumiu pra si e foi lá e ajudou realmente, né? Uma participação super importante, um gol que traz confiança pra ele e pro Curitiba. O Curitiba vai precisar dessa confiança, porque não adianta ele ganhar essa partida, ir lá e perder pro Ituano. Por mais que esteja talvez num momento de recuperação também, mas é um time que tá abaixo do Coxa, né? E vamos lá, assim, ontem o Robson foi o pão da partida, entrou muito bem no segundo tempo, decisivo, marcou o primeiro gol de falta, uma especialidade que ele tá mostrando esse ano. 3 gols de falta. Terceiro gol de falta dele em 2024, primeiro na Série B, né? Ontem o Josué jogou muito bem, e o Josué, ele dá de fato essa mudança no meio campo do Curitiba de qualidade. Gostaria de vê-lo com o Friso, acho que poderia armar o esquema para jogar os dois juntos. Acho que é muita qualidade técnica junto para você desperdiçar. Entendo você ter um ou outro pelo esquema do Jorginho, e acho que ontem foi a prova cabal de que o Curitiba tem que jogar no 4-2-3-1. Quando o Curitiba começa o jogo com os 3 volantes, de novo, o Vini Paulista não é mais aquele ponto esquerda do Fábio Matias, mas ele é um meia esquerda. Ele fecha o lado esquerdo do meio campo. Você tem Zé Gabriel na base, muitas vezes, né? Às vezes é uma linha de 4, às vezes é o Zé Gabriel na base, com o Josué e o Sebastião Gomes por dentro, o Ronier pela direita e o Vini Paulista pela esquerda. Ele conserta, o time fica torto com o Vini Paulista pelo lado. Você pode ver, várias vezes a bola chegou no gelado ontem, no primeiro tempo, e a jogada morreu, porque ele não tinha com quem jogar. Tá todo mundo no meio e do lado direito, e o gelado não tem com quem atuar, porque o Vini Paulista ele vem pra dentro naturalmente quando o Curitiba tem a bola. Então, ele precisa jogar no 4-2-3-1, precisa ter um ponto esquerda. O Robson entra na ponta esquerda, o Curitiba muda a forma de jogar e atropela o Ceará. Faz 3-1, joga muito bem, gols muito bonitos, os 3. O último foi uma pintura, linda jogada coletiva, mas o Curitiba tá torto quando joga com os 3 volantes. É algo pro Jorginho pensar e corrigir. A minha saída seria naturalmente a do Zé Gabriel para a própria entrada do Robson, por exemplo, na ponta esquerda. Eu a gente falou sobre isso. Inclusive no intervalo, quando o Rogério trouxe a informação de que o Robson voltava e que o Vini sairia, eu critiquei. Porque o Zé tava muito mal no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Zé jogou muito. Jogou melhor. Né? Não, ele jogou bem. Ele jogou muito bem de fato. No primeiro tempo ele errou muito. De novo. Né? E isso incomoda, querendo ou não. Porque em erros que pode acontecer no jogo, às vezes faz com que o Curitiba vá levar um gol. Sim. Ontem não levou. Beleza. Mas apesar da facilidade em que ele tem de ajustar o sistema defensivo e de melhorar a questão da marcação, ele erra e peca com a bola no pé. Sim. Só que no segundo tempo, melhorou isso
evoluiu. O Seba, inclusive, dá um passinho pra trás pra ajudar o Zé ele joga muito na saída. Bola, não, o Sebastião Gomes é um absurdo. Brincadeira. Dá gosto de ver o Sebastião Gomes jogar. Porque ele é muito aguerrido, ele é muito forte fisicamente e ele não desiste nunca, né? E ontem, merecidamente, começa o jogo como capitão, né? Porque no vestiário, junto com o Robson e com o próprio Maurício Antônio, são os grandes líderes do elenco. Sim. Né? E ontem o Seba, mais uma vez, fez um baita jogo. Ele é aquele cara que não aparece tanto. Só rapidamente, antes da gente mudar de assunto, o Coritiba não entrou na briga pelo acesso. O Coritiba tem 37 pontos, faltam 33 para ser disputados, 11 jogos. Se a média for a média que a gente estava projetando, que os matemáticos estavam projetando no final do primeiro turno, bem mais baixo do que a média histórica, 60 pontos, o Coritiba ainda precisa de 70% de aproveitamento para subir. Se a média for a normal da Série B, que são 64 pontos para o quarto colocado, o Coritiba precisa de 80% dos pontos para subir nos últimos 11 jogos. A cada 5 jogos, se perder um, tem que ganhar 4 para fazer 80% dos pontos. É isso. Então, assim, tá muito difícil. O Coritiba tem uma missão impossível nas mãos. O time do Jorginho passa mais confiança, apesar de ainda ter alguns problemas. O Coritiba vai ganhar jogos bem, como ganhou do Ceará, porque tem qualidade. Tem o Brumado. Eu até tenho uma mensagem aqui do Tico, Francisco Franco. Falou que o Brumado arrumou o ataque. Eu concordo com ele. Grande abraço, Tico. Arrumou mesmo. É um 9 que faz o pivô, que sustenta a jogada e consegue ajudar o Coritiba a ficar com a bola e criar as oportunidades de ataque, além de ser um cara matador, né? Um cara que consegue finalizar a jogada. Então esse Coritiba tá bem. Esse Coritiba merecia subir. Mas o Coritiba do primeiro turno, infelizmente, sem treinador, um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, deixou o Coxa nessa situação.